Diácono Everson já está com a oportunidade para estar trazendo a saudação, fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de honra e glória estarmos aqui mais uma vez para adorar e agradecer o nome de Jesus. Queria deixar uma saudação ao que se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 18. Seu capítulo 18, no seu verso 4 em diante, que eu estou lendo. Diz: Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe a Obadias: Vá pela terra a toda a fonte de água e todos os rios. Pode ser que achemos ervas para salvar a vida dos cavalos e mula, de maneira que não percamos todo o animal. E repartiram entre si a terra para percorrer, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse: Sou eu. Vai, disse ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Somente até aqui. Neste versículo, para nós entender este versículo 8, vamos voltar um pouco sobre dizer sobre a vida de Elias. Elias foi um profeta de Deus, aleluia, no qual sucedeu para ir sobre aquelas bandas. E quando chega no seu capítulo, aleluia, seu capítulo 17, Elias, Deus fala: Elias, vai para a margem do ribeiro de Jordão, que ali eu ordenarei que os corvos te sustentem de dia e de noite. E quando Elias vai para aquele ribeiro, ele não entende o que Deus quer fazer naquele momento. Sobre aquele momento, Elias estava fugindo de Jezabel. E quando eles se escondem sobre aquele ribeiro, eles ficam ali e os corvos se alimentam por dias e dias. E quando o rio seca, Jesus fala: vai para Sarepta ali, pois tem uma viúva que vai te sustentar. E quando Elias chega lá, ele fala: agora eu me dei bem, agora minha vida vai melhorar um pouco, encontrei uma viúva. E quando ele chega, ele é totalmente diferente. Quando ele chega, tem uma viúva pobre, uma viúva que somente tem um pouco de comida para ela comer o seu filho, até sustentar ali até o dia que não tiver mais nada. E quando Elias diz a ela: ei viúva, faça primeiro para mim um bocado desse bolo, depois faz para tu e teu filho. Ela vai questionar Elias: mas Elias, o bolo tão pouco que eu tenho só dá para mim e para meu filho fazer uma refeição. E Elias diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, que a farinha da botija não se acabará, e o azeite ele transbordará até o último dia da tua vida. Sobre qual capítulo nós queremos chegar? Sobre o capítulo 18, onde Elias e os profetas de Baal, no qual Elias, aleluia, sobre aquele lugar reclinado, ele estava procurando deuses. Muitas das pessoas ali adoravam o Deus da água, o Deus da natureza, o Deus do fogo. E quando ele chega naquele lugar, ele chega para afrontar: vamos subir para o monte, e lá nós discutimos quem é o Deus verdadeiro sobre Israel. E quando eles vão subindo, ele fala: Baal, pode trazer os seus profetas, coloque os seus profetas, prepare tudo, prepare o holocausto, prepare o bezerro, faça da forma que vocês querem fazer, e começa a clamar o seu Deus. Vai que ele responde. E eles começam pela manhã adorando Deus Baal e nada de responder. E quando Elias olha para ele e fala: ei, talvez o seu Deus esteja dormindo, espere ele acordar para depois você pedir ele. E eles começam, e quando dá um certo horário, Elias fala: ei, agora é minha vez. Ele diz para eles: agora prepara o holocausto do jeito que eu quero, coloca um bezerro em volta do holocausto, aleluia, pode cavar, faça um poço aí do lado aí. E ainda Elias fala mais para ele, falou: para vocês crerem que Deus é verdadeiro, um charco de água sobre o holocausto, pode colocar bastante água, que eu vou mostrar para vocês quem é Deus sobre Israel. E Elias simplesmente ele vai dizer poucas palavras, ele levanta suas mãos para o alto e fala: Deus de Jacó, Deus de Elias, aleluia. E quando ele fala simplesmente essas simples palavras, desce o fogo consumador do céu, aleluia, limpa o holocausto, e a água que está não fica nada. E quando os profetas de Baal olham aquilo, eles se prostram dizendo: ei, nós sabemos quem nós temos que adorar neste lugar. Não é o rei Baal, mas não é o rei
da natureza, mas não. É o Deus de Elias, o Deus que responde com fogo. O Deus nosso, ele não escuta, mas ele não está nem aí. O nosso Deus, aleluia, ele levantou para nós adorarmos aqui, porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. Agora nós conhecemos. E todos aqueles profetas de Baal se prostram sobre ele. Eu falei, Elias, tu és o homem de Deus que veio para salvar esta nação, Elias. Agora nós criamos quem é o Deus verdadeiro sobre Israel. Aleluia. E neste capítulo nós vamos dizer sobre Obadias que a gente não dissemos. Obadias nós sabemos que era, aleluia, o mordomo na casa de Jezabel, onde ele sabia que Jezabel ia matar os profetas. Ele pegou 100 profetas e falou, vou esconder esses daqui, porque alguma coisa eu tenho que, quando ele esconde esses profetas, ele sustenta com pão, ele sustenta com água, até os dias daqueles profetas saírem ao encontro. E quando a gente vai ver sobre Obadias não é nada, mas é um mordomo, cheio da presença de Deus, é um mordomo que conhece quem é Deus verdadeiro. Aleluia, nós sabemos que quando acaba, ele manda Obadias de encontro sobre as terras. Aleluia, ele já estava posto para dizer, ei Obadias, avisa o teu rei que eu estou aqui, estou indo de encontro com ele. E quando Obadias chega, ele treme, ele fala, rei, se eu for falar com o rei que tu está aqui, ele vai me matar. E quando ele chega lá, falou, oh rei, Elias está vindo a encontro contigo. Elias, ele está vindo, rei, se prepare. O rei ficou como Elias? Aleluia, como Elias tem chegado até aqui. Jezabel peregrinou para tentar matar Elias, para tentar arrancar sua cabeça, aleluia, mas não conseguiu, porque Deus era com Elias. E nessa noite não é diferente. Nessa noite Deus está dizendo, eu estou contigo. Só precisa sair para fora da caverna, que dentro da caverna, aleluia, você não consegue enxergar. Dentro da caverna você não consegue pensar. Quem está dentro da caverna não vê a luz. E Deus está dizendo, sai para fora, Elias, sai para fora que eu quero falar contigo, aleluia. Oh glória, os irmãos venham ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A igreja souber, coloca junto com a gente, vamos adorar o Senhor. Glória a Vamos de Deus. pé, porque estamos aqui por cima das nossas cadeiras nesta noite. Oh, aleluia, Jesus. Cada honra, toda glória para ti.
nossa irmã Wanda Maria, é isso? Wanda Maria, qual que a igreja vai receber nossa irmã? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sinta à vontade na casa do Pai para adorar junto conosco a omissão do Senhor. E a igreja está muito feliz, muito contente com a tua presença nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Desde já, eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui dirigindo esse culto, em nome de Jesus. Esse é o primeiro culto que eu estou dirigindo, a gente fica meio tímido, né? Mas logo a gente vai se soltando e a coisa vai andando, vai fluindo, vai ficando bom, em nome de Jesus, amém? Eu já quero desde já, permissão do pastor Márcio, que é pastor, tem uns que falam que não é pastor, mas é pastor. Pastor não é um título, você entendeu, irmão? As pessoas confundem isso daí. Pastor não é um título, não é uma carteirinha, não é. Pastor é um chamado, irmão, é muito diferente de um título. Qualquer um pode ser pastor, mas é um chamado, é muito especial por Deus. Glória a Deus. E o pastor Márcio, ele foi chamado para, entendeu? Para essa obra de ser pastor. Aleluia. Na presença do Senhor. Glória a Deus. E isso é um motivo de alegria para nós que estamos aqui. Aleluia. A Bíblia diz: se alegra os que se alegram. Nós temos que alegrar com o irmão. Aleluia. Que título de pastor um monte quer hoje. Quantos não querem abraçar, quer ser pastor para ter título, para ter nome? E quantos não estão fugindo e correndo porque sabem que é algo muito árduo, né? E eu acredito que é a situação dele. Eu acho que ele não está querendo. É árduo, como é fácil. Enquanto uns querem fugir, outros querem abraçar porque quer fazer do seu jeito. E quando é para fazer do jeito de Deus, o negócio é complicado, irmão. É difícil, é árduo, é muita prova, é muita luta. E com a permissão dele, desde já, antes de passar para ele, que vai estar já falando das ofertas e também já trazendo a palavra nesta noite. Quarta-feira tem culto, domingo é culto de ceia. Né? Os irmãos já se preparam, que a gente vai, pela misericórdia de Deus, vai ordenar o evangelista Márcio ao pastorado, no Chico. Apresentar tudo para a igreja, porque separado ele já é. Glória a Deus, aleluia. A última palavra de ser pastor de Deus ele já tem já. E tem muitas pessoas que às vezes erram. Ele é presbítero, não é pastor? Vai lá na Bíblia, lê a Bíblia, procura saber o que significa a palavra presbítero. A palavra presbítero é nada mais do nada menos do que a mesma palavra pastor. Não muda. Diácono é uma coisa, obreiro é outra, mas evangelista é outra. Mas presbítero e pastor no original é o mesmo designo, é a mesma função, é a mesma coisa. Glória a Deus. Pedro é de quê, irmão? Biblicamente falando, presbítero. Timóteo é do quê? Presbítero, pastor, é a mesma coisa. Se não tiver o título pastor, não chama ele de pastor. Quando é presbítero, já é um pastor, já está meio que caminho andado. Amém? Aí domingo que vem na ceia, né? Quem concorda, diga amém. Amém. Já era. Aí a gente vai apresentá-lo a Deus, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu creio que a igreja se alegra por isso em nome de Jesus. Amém. Já quero passar aqui para o pastor Márcio, vai estar trazendo as ofertas e já está dando continuidade ao término do culto com a palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo os irmãos com a paz e a graça do Senhor. Amém. É um pouco diferente, né? Quando você é empossado como eu fui, através do pastor Ribeiros, eu não fui empossado pessoalmente aqui, mas na mensagem que ele deixou para a igreja, está lá escrito que eu fui empossado a pastor. E eu não senti normal, não senti nada, mas agora, falando de unção, eu já senti um pouco mais, o calo apertar mais um pouquinho, né? E na verdade não faz muita diferença, como o pastor Israel falou, mas para mim muda emocionalmente e espiritualmente, mudou um pouco, porque parece que o inimigo é como algumas pessoas, e ele vai pelo título também, e isso é bem complicado.
Mas amém. Eis-me aqui. Glória a Deus. Foi entregue agora o microfone para mim falar disso de oferta, depois ministrar a palavra. Eu vou ministrar a palavra, que é o tema da nossa festividade, Gênesis 22:8, que é Deus proverá, o título é Deus proverá. E já falar também de Abraão aqui sobre dízimos e ofertas. Quando Abraão chegou na guerra, como sempre eu falo aqui, ele dizimou de tudo ao rei Melquisedeque. Por quê? Porque ele é grato, porque ele sabe que tudo que ele tinha nas mãos veio de Deus. É assim que eu me sinto. Eu sei que tudo que eu tenho, tudo que está acontecendo na minha vida, é Deus que está fazendo. Aleluia. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é Ele que faz tudo a partir desse momento. E eu dizimo todos os meses por isso, porque acredito, sei, entendo, aceito que tudo que eu tenho é de Deus, e por agradecimento a Deus. E as ofertas é por amor à obra, amor àqueles que precisam e amor aos irmãos que estão aqui. Porque se nós não nos irmãos e não ofertarmos, nós não teremos essas portas abertas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar hoje à noite, parece que é noite de louvor mesmo. Vamos louvar mais uma vez, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu ia chamar o Toninho para louvar comigo, mas ele está atendendo alguém lá fora. Eu vou chamar o pastor Israel, não sei se já ouviu esse louvor, mas ele vai louvar comigo. Glória a Deus. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus santo e fiel, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
ela fala no som, né? Eu não estava ouvindo a voz, então a gente se perde quando a gente não ouve, né? Mas Deus há de receber. Nós temos que fazer o nosso melhor. Foi o problema nosso, o problema do som, então que Deus há de receber esse louvor com agradecimento a Ele. E que nesta nova história, hoje eu vou falar de Abraão, Deus falou, foi para Abraão essa nova história. Abraão sair da sua tenda, no meio da sua parentela, e ir para a terra que ele mandava. E foi o que Abraão fez. Vamos aqui a palavra, que é o tema da nossa festividade de aniversário, que é Gênesis 22, 8. Amém? Eu vou falar, ler o 8, mas nós vamos voltar do 1 e vamos ver o que a palavra vai nos dizer. Amém? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Deus. Muitas pessoas falam que Deus escreve torto, escreve 7 por linhas tortas. Não. Deus acerta aquela linha torta e faz o que Ele bem quiser. Deus primeiro Ele conserta, Ele deixa reto para depois usar. Deus não vai usar ninguém torto. Amém, igreja? Amém. E o que nós temos? Por quê que Abraão disse: Deus proverá? Mais à frente nós vamos ver que Abraão colocou o nome desse local: Deus proverá. Por isso esse é o título da nossa festividade. Muitos temem nós abaixar essas portas. Eu sei que muitas pessoas até torcem para isso acontecer, mas Deus proverá. Nós temos que crer como Abraão. E acontecendo que depois dessas coisas, eu estou no versículo do 22. Quem tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas. Mas aí algumas pessoas falam, como eu já li o tema, eu vou pregando e lendo aos poucos. Como único filho, mas e Ismael? Eu também procurei, já busquei por que Deus disse teu único filho. Porque Isaac é o único filho da promessa, Ismael não. Isaac é o filho da promessa. Por isso Deus disse teu único filho. Seria mais fácil, talvez, se Deus falasse: pega o teu filho Ismael e sacrifique. Porque Ismael não era filho da promessa. Abraão foi fácil mandar embora junto com a sua mãe. Mas Isaac, ele mandou? Não. E nesta noite Deus pede para você também: qual Isaac que você tem para dar para Deus? Será que você tem um Isaac para dar para Deus? Deus pediu para Abraão que o que ele tinha de melhor, que era a promessa que Deus fez para ele há muito tempo atrás, e Deus tinha dado. Depois que Deus deu a promessa, Deus pede de volta e manda sacrificar, matá-lo. Mas que Deus é esse? Que dá e toma. Mas Deus quis tomar de Abraão? Não, Deus não quis tomar de Abraão. Deus estava colocando aqui a fé de Abraão à prova ou não? A palavra desse Deus tentou. Em alguns lugares está escrito: Deus coloca a prova. Lá em Pedro está escrito que Deus coloca a prova. Deus prova a fé da pessoa. Porque quando nós vamos provar o que nós fazemos, algumas coisas que é feita para resistir, ela é feita
mas depois de feita, ela é provada no fogo. Mas se ela já está pronta para cortar, por que vai provar ela mais no fogo ainda? Para ter certeza que ela vai permanecer cortando, permanecer firme, sem quebrar. Mas aqui Deus provou Abraão para louvor e glória dele. Porque Deus já sabia quem era Abraão, Deus já sabia da fé de Abraão. Mas Deus quer nos provar também. Deus quer ter certeza se nós vamos louvar para a glória dele ou não. E como nós podemos fazer isso? Dando nosso Isaac para Deus. Eu disse aqui um dia que eu já dei os meus filhos a Deus. Eu dei porque eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas Deus pode. Eu não posso proteger eles da maneira que Deus pode. Eu não posso conduzir eles da maneira que Deus pode. Então estão nas mãos de Deus. Aleluia. Mas só que Deus quer isso de mim? Será que esse é o meu Isaac, os meus filhos? Não. É minha obediência com Deus. Eu trabalhar de Deus comigo. E esse é o meu Isaac. Não sei qual é o seu, de cada um aqui. Deus vai, Ele sabe a fé de cada um, Ele sabe até onde cada um pode ir. Por isso que nós dizemos que Deus dá a cruz do tamanho que cada um pode carregar. Mas será que você quer carregar a cruz que você pode? Está todo mundo querendo aliviar, tirar o peso das costas, tirar aquela cruz que está pesada. Mas se Deus deu, é porque você consegue carregar. Continua seguindo, persistindo. Talvez esse possa ser o seu Isaac. A persistência, a permanência na busca da salvação. Quando eu estava buscando essa palavra, já ministrei essa palavra há alguns anos atrás, e veio algo tudo diferente. Eu estudei, veio algo que eu falei, será que eu vou lembrar de tudo isso na hora para falar? Eu não costumo anotar, porque na hora eu não consigo usar. Eu prefiro estar dependente de Deus, do Espírito Santo. Muitas coisas nós temos que ter o conhecimento, como nós vamos dizer mais na frente, o conhecimento da palavra, mas nós temos que ter o Espírito Santo nos revelando aquilo que Ele quer falar para a igreja. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar lendo? Aí ele diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os teus olhos e viu o lugar de longe. Frisa bem esse versículo 4. Ao terceiro dia. Amém, igreja? Amém. Ao terceiro dia, tem lenha atrás. E disse Abraão 5 a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha só, o versículo 5 aqui, só esse versículo 5, Abraão já está provando toda a sua fé a Deus e aquelas pessoas que ali estavam com ele. Olha só, ele está levando Isaac para ser sacrificado em holocausto a Deus. Ele está com tudo para fazer o holocausto, mas ele disse para os seus moços: ficai aqui com o jumento, nós vamos subir e vamos descer. Olha que fé é essa? Se eu vou matar meu filho lá em cima, como que eu vou descer com ele? Essa era a fé de Abraão, a fé de que
Deus, mesmo que ele matasse o filho dele lá em cima, Deus ia ressuscitá-lo e ele ia descer com o seu filho. Abraão não sabia o que ia acontecer lá em cima, mas ele tinha a convicção, a certeza de que seu filho voltaria com ele vivo, porque o holocausto ia ser queimado, não poderia descer com ele morto. Então ele tinha certeza absoluta que ia descer com Isaac vivo. Ele subiu com a lenha, no 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Olha só, o fogo, aqui tem a lenha, o fogo e o cutelo. E mais à frente nós vamos ver que ele vai levantar um altar. Aí fala, o que Abraão precisaria para fazer isso? A lenha, seu cutelo, seu fogo, e sem o altar, não teria como Abraão oferecer o holocausto a Deus. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Amém. Por quê? O cutelo era para ferir e cortar a carne. Que muitas pessoas dizem que o cutelo é a justiça, né? É isso, pastor? Juízo. Vocês são o juízo de Deus. Que é o corte. Que é a palavra. Aleluia. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, que corta até a medula. Ela desmiuça tudo. Não há lugar que a palavra de Deus não vá. E o cutelo aqui representa o juízo, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E isso Abraão tinha muito bem. Aleluia. O cutelo espiritual, que é a palavra, o conhecimento da palavra. Ele precisava primeiramente conhecer a palavra, crer. E ele já tinha. E depois, o que ele precisaria mais? Do fogo, que é o Espírito Santo. É aquele que nos batiza com fogo. E por que a lenha? A lenha é para queimar, para permanecer, o fogo permanecer aceso dentro de nós. Ele vai queimar. Ele não queimou o corpo de Isaac. Mas nós temos simbologias de cada objeto que está escrito na Bíblia, tem uma simbologia. Nós não podemos andar com o cutelo aqui dizendo que nós estamos com a palavra de Deus. Não, é a Bíblia. Não podemos andar com a lenha dizendo que nós temos o Espírito Santo aqui aceso, com a tocha acesa. Espiritualmente falando, aqui dentro da palavra, não confunda. Como os muitos lugares aí usa lencinho, usa muitas coisas, objetos como amuletos. Nós temos que usar a palavra sempre, entender sempre o que a palavra quer nos dizer. Eu estou usando a palavra para explicar sobre os objetos que está escrito aqui. Basta a palavra nos explicar. Amém, igreja? Amém. O que faltava aqui? O que estava faltando? O que eu disse aqui? O altar. Por que o altar? O altar é lugar de comunhão. O altar é lugar de encontro com Deus. É o lugar do holocausto, onde você vai demonstrar sua fé, sua obediência a Deus. Glória a Deus. É no altar que nós temos intimidade com Deus. Eu não estou falando desse altar aqui onde eu estou. Do altar que você busca a Deus. Do momento que você busca a Deus. Geralmente em nossas casas nós temos um lugarzinho ali para buscar a Deus, para orar. E é na oração que nós temos essa intimidade. Quando nós agachamos ali
Não importa qual lugar da sua casa, ali está sendo o altar, seu altar no momento, naquele momento que você está levando a Deus a sua adoração, a sua fé. E é assim que nós temos que fazer. Sempre adorar a Deus com todo o nosso coração, como Abraão fez. Amém? Amém. Aí eu estou no 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Mais uma vez Abraão está dizendo: eis-me aqui. Disse para o pai, Deus, e agora está falando para o filho. Lembra do terceiro dia? Amém? Amém. E disse: eis meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui chega no nosso momento, no momento glorioso. E disse Abraão: Deus proverá. Louvado seja o Senhor. Para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Juntos. Nós temos que andarmos juntos. Não importa o que nós vamos fazer. Se é trabalhar, se é orar, se é glorificar o nome do Senhor, nós temos que estar sempre juntos. A Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Não podemos nos separar em nenhum momento. Porque quando nós separamos esse momento, é como diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar. E nesse momento é a brecha que ele quer, mínima possível, para entrar, e nós não conseguimos provar a nossa fé. E ele entra e faz arruaça. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Abraão: Deus proverá. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. É o que faltava. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Será que nós chegaríamos nesse momento de amarrar nosso filho em cima da lenha? Estão esperando o momento de usar o cutelo e depois o fogo. Depois do cutelo, acho que não daria mais nem para acender o fogo, né? Já teria desmaiado, já teria feito algo. Mas Abraão tinha tanta certeza, tanta convicção que ele estava fazendo, porque Abraão, além de ter fé, ele obedecia a Deus. Ele estava fazendo o que Deus pediu para ele. E é isso que nós temos que fazer. Tudo que Deus pedir, nós temos que fazer, porque Deus sabe todas as coisas. Nós temos que ter essa convicção. Se Deus está mandando, Ele garante. Glória a Deus. Deus não quer ver nenhum filho triste, nenhum filho amargurado, Aleluia. meu filho. Porque já pensou, imaginou Deus fazer você matar seu filho? Verdadeiramente? Que Deus seria esse? Deus pode levar da maneira dele, do outro jeito, mas jamais Deus vai falar para você matar o seu filho. Deus é justo, mas é misericordioso. Porque se não fosse, como você já disse que hoje, se não fosse as misericórdias de Deus, foi na oração, nós já teríamos sido consumidos. Não temas, faça o que Deus mandar. Abraão não teve medo, não desobedeceu, teve grande fé, e foi até lá, onde Deus falou para ele fazer o holocausto do filho dele, e ele fez tudo conforme Deus mandou. E o que aconteceu mais na frente, nós já sabemos, mas não vamos ler, para que nós possamos entender que aqui, dentro dessa palavra aqui, tem muito mais do que nós estamos apenas falando, lendo. Espiritualmente aqui tem muita revelação aqui dentro. Vocês vão entender. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aleluia.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse novamente, aleluia, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Abraão, ele não disse em nenhum momento: não, Senhor, não consigo, não posso. Todos os momentos ele disse: eis-me aqui. E é isso que nós temos que falar sempre para Deus: eis-me aqui. Não importa qual que é a missão, Deus garante, Deus proverá tudo aquilo que nós necessitamos. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temas a Deus e não lhe negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Desde onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que você necessita nesta noite? Deus proverá. Por quê que Deus proveu para Abraão um holocausto para si mesmo? Ele proveu para si mesmo, mas foi para Abraão, que Abraão ia matar seu filho. Ele deu de presente um filho para Abraão, e depois de algum tempo pediu para Abraão o sacrificar. Mas Abraão não negou. Abraão creu, obedeceu. A fé de Abraão é tão grande que ele sabia que Deus ia prover algo. Tanto que no capítulo 5 ele provou ali: vamos subir e vamos voltar. Ele não falou: vamos subir e eu vou voltar. Ele disse: vamos subir e vamos voltar. Não precisaria nem continuar mais, nem a prova ali para Abraão. Mas Deus não queria provar Abraão, que Deus já sabia. Como Deus sabe o que está no seu coração agora nesse momento, como Deus sabe qual que é o seu Isaac. Talvez você não saiba, mas Deus já sabe qual que é. E você fazendo um altar para Deus, orando a Ele, glorificando o nome dEle, talvez Ele possa te dizer qual que é o Isaac que Ele quer para Ele. O que Ele quer que você sacrifique para Ele. Talvez é apenas uma oração, talvez é apenas um louvor, talvez é apenas uma subida no monte, ou mais vontade de vir para a igreja, Aleluia. ou mais vontade de ajudar alguém. Tem vários Isaques aqui hoje, cada um tem o seu. De repente você já está como Abraão, você já provou para Deus e você tem fé, mas muitas vezes nós nos abatemos. Abraão, em nenhum momento ele questionou. Em todos os momentos que foi chamado Abraão, ele disse: eis-me aqui. No momento que eu comecei a ler essa palavra, desde a primeira vez, alguns anos atrás, eu entendi que aqui é uma continuidade do plano de salvação de Deus. Deus continuou o plano de salvação após a queda de Adão. Quando Deus chegou ao jardim, Adão se escondeu. E quando Adão apareceu, Adão estava com folhas se cobrindo. E Deus imediatamente ali já começou o plano de salvação de Deus. Já deu couro de animais para eles se protegerem. Porque o vento
podia bater, a folha podia virar, o sol ia bater, a folha ia se secar e Adão ia estar desprotegido. Mas Deus já proveu para ele naquele momento as vestes para se proteger. E Deus está provendo tantas vezes para nós. As vestes nesse momento não são nossas roupas, é tudo aquilo que nós necessitamos. É o alimento, é o sustento, é o livramento. Que desde o momento da queda do homem, Deus já trilhou ali o plano de salvação. Em todos os momentos do plano de salvação de Deus, Jesus está ali. Se você não perceber, Jesus estava aqui nessa palavra. Está aqui nessa palavra. Abraão disse para Deus: eis-me aqui. Mas quando Isaac, que é o filho, chamou, ele também diz: eis-me aqui. Numa outra ministração, eu ministrei quando Abraão pediu para o seu servo Eliezer e buscar uma noiva para Isaac, mais lá na frente. Onde eu disse que Abraão seria Deus, colocando aqui uma ordem para que vocês entendam. Onde Isaac seria Jesus, onde Rebeca seria a noiva, ou seja, a igreja, nós. Aí você diz: e o servo Eliezer seria quem? Quem que Deus nos deixou aqui? Quando Jesus subiu, quem que ficou aqui para preparar a igreja? O Espírito Santo. Então, é uma continuação aqui do plano de salvação de Deus. Aqui quando diz ao terceiro dia, quem foi sacrificado e ressuscitado ao terceiro dia? Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo. Glória a Deus! É como se Isaac tinha morrido, estaria morto já no momento que Deus pediu para que Abraão subisse e o sacrificasse. É como se representasse ali a morte de Jesus. Glória a Deus! Mas ao terceiro dia ele chegou no lugar. E ali Isaac já não estava, não recebeu uma morte. Aleluia! Isaac recebeu a ressurreição. Porque para Abraão, Isaac já estava morto e ressurreto. A fé dele, Glória a Deus! ele tinha isso dentro dele. Ele subiu com toda a convicção que subiria, mas descia para o seu filho vivo. Naquele momento que o anjo falou para parar, é a mesma coisa que está falando quando Jesus disse na cruz: Tetelestai, está consumado. E foi consumado para Abraão. A fé de Abraão foi consumada diante de Deus. Aleluia! E ficou para nós como prova que nós também podemos sacrificar, levar em holocausto para Deus tudo que Ele pedir. Aleluia. Basta termos fé e obedecer a palavra de Deus. Primeiramente nós temos que conhecer a palavra, saber o que Deus quer de nós, para saber o que nós podemos dar. Porque muitos virão em nome dele dizendo, né, que é Ele. E nós não podemos dar aquilo para aquele que vem dizendo que é e não é. Por isso nós temos que conhecer a palavra, para não sermos enganados. Abraão conheceu e deu o seu filho, levou até lá. Se o anjo não manda parar, ele tinha sacrificado, mas ele tinha certeza que ia ser ressuscitado. E naquele momento foi a mesma coisa de ele ter ressuscitado, como Jesus foi morto e ressuscitado. Então temos aqui em Abraão a promessa de ser uma grande nação e filhos, como nós louvamos também. Creia, a
agradeça a Deus por nos dar oportunidade todos os dias acordarmos, termos vida. Não negue para Deus o que Ele pede. Deus não vai pedir nada que você não possa dar. O que Ele pedir, nós vamos poder dar. Já imaginou se Abraão tivesse, não, uma promessa que o Senhor me deu, que o Senhor me fez? Eu esperei 25 anos para receber essa promessa, esse presente. E quando eu recebo, quando eu estou aqui, maravilhado aqui com meu filho, feliz da vida, o Senhor me toma de volta. É a mesma coisa, dar uma bala, um bolo, algo que a criança gosta e tomar de volta. Ela vai chorar, vai espelhar, Já imaginou se Abraão questionasse? Não, pai, não posso. Foi o presente que o Senhor me deu. O que dá não se toma de volta. Deu, está dado. Mas não, Abraão disse: eis-me aqui. Quando Eliezer disse a Rebeca que tinha ido buscar ela como para noiva, para ser a noiva de Isaac, o que Rebeca falou? Irei. Qual a diferença de eis-me aqui? Nenhuma. Nós temos que ser a noiva, mas a noiva está pronta para dizer eis-me aqui todas as vezes que fomos chamados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós somos questionados, mas nós só somos questionados por pessoas que não conhecem a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós não questionamos. Nós sabemos como é difícil, como é duro, como é árduo o trabalho. Nós podemos até questionar, mas não para Deus. Questionar para aquele que não quer fazer, mas para Deus nós não podemos questionar. E quando questionarmos a nós, pessoas, não respondam, apenas diz: eis-me aqui. Porque quem nos justifica é Deus. Não queira se explicar para o mundo. Não se explica para o mundo aquilo que ele não entende, porque ele não vai entender jamais. Quanto mais você falar, mais complicado vai ficar. Então busque o conhecimento, leve o cutelo, leve a lenha, o fogo e o altar consigo. Não se aparta deles. Abraão necessitou desses 4 elementos para sacrificar o seu filho a Deus, e recebeu a vitória, recebeu a providência de Deus. Leve com você, entregue a Deus tudo aquilo que Ele pedir, mas não se esqueça de nenhum desses elementos, porque eles representam tudo. Aqui está a oração, a adoração, tudo está aqui dentro desses 4 elementos para Deus. O Espírito Santo, a lenha, que é a sua perseverança, a sua fé, para que o Espírito Santo permaneça aceso dentro de você. A palavra de Deus, que é o cutelo, é o conhecimento da palavra, que é o juízo de Deus. Não deixamos. E o altar do Senhor está sempre. Sempre tem um altar para você adorar a Deus. Não importa onde você estiver, o seu altar tem que estar montado sempre, para que você adore Ele, orando, louvando, não importa como, pregando, falando dele de alguma forma, falando que Jesus te ama, ao próximo. Não importa, de qualquer maneira você tem que estar com o seu altar pronto sempre. E sem isso, o altar representa tudo que eu falei aqui, e também o holocausto, a comunhão com Deus,
a intimidade com Deus. Quando nós estamos no nosso altar, ali nós estamos íntimos com Deus, que é o momento que nós falamos tudo que nós sentimos e necessitamos, e a nossa adoração vai a Ele. Não perca a fé, deixe que Ele proverá todas as coisas que nós necessitamos. Esta é a palavra que nós vamos ouvir durante 3 dias das festividades. Nós vamos ouvir cada um ministrando aqui de uma forma que Deus conduziu, da forma que nós necessitamos ouvir. Uma outra vez que eu ministrei, não foi nada disso que eu disse aqui, totalmente diferente, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Deus sabe o que nós precisamos. Por isso Ele proverá. Amém, igreja? Amém. Só foi até aqui e glorifique o Senhor com as palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava muito ansioso para falar dessa palavra aqui hoje, desde manhã, e temendo a Deus, temendo mesmo de não sair nada, porque às vezes quando você já ministrou uma palavra, você vai repeti-la o mesmo tema, você acha que você já está pronto para falar tudo aquilo que você falou outra hora que você ministrou aquela palavra. Mas eu, como Abraão, a fé de Abraão, que ia subir com seu filho descer, essa é a mesma fé que eu tinha aqui hoje, que eu não ia falar praticamente nem 10% do que eu falei da outra vez. Por isso, é o temor. É aquele momento que você fica nas mãos do Espírito Santo. Mas é o momento que você sabe que vai vir o que Deus quer falar. Não é aquilo que você quer falar, é que Deus quer falar. Mas não temos que ter medo de chegar aqui e falar aquilo que Deus está mandando falar, porque se Ele mandou, Ele garante. Amém, igreja? Amém. Que Deus vai prover tudo aquilo que cada um aqui necessita. Não importa se é dinheiro, se é saúde, se é um emprego, se é libertação, se é cura, mas Deus proverá. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu ia passar para o pastor Israel, mas ele deixou comigo mesmo. Que Deus venha prover tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Que o dia da manhã pertence a Deus. Então pedimos o que nós necessitamos hoje. Amém? Que Deus vá de encontro com cada um que faltou, que não está aqui. Que Deus venha prover também a necessidade de cada um que não esteve aqui hoje. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Pai, eu te agradeço, meu Deus, por cada um que aqui está, por cada pessoa, apresenta cada um, meu Pai, e te peço, meu Deus, que provê, meu Pai, a necessidade de cada um de nós, meu Pai. Se eu venho de encontro com nós, meu Pai, nos dando mais lenha, Pai, lenha, Pai, para que Teu Espírito Santo venha estar sempre aceso em nós, meu Pai, dentro de nós, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, receber, meu Pai, nosso holocausto, nossos agradecimentos, nosso louvor a Ti, meu Pai, para a Tua glória, meu Pai, para a Tua honra, meu Pai. Nos protege, nos capacita a fazer a Tua vontade e o Teu querer, meu Pai, e nos provê, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor venha abençoar esse ministério, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Em nome de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Aquele que receba, diga amém. Terminado, eu abençoe, irmão.